Então vamos lá, continuando aqui, eu vou apresentar agora. Essa palestra é bem legal, que tem a ver um pouco com o que eu falei antes, que é democratização. Olha que legal essa palestra. Democratizando a RPA na América Latina. O palestrante é o Paulo Secato, Key Account Manager Brasil na Rocketbot. E também o Jean Machado, que é Head de Tecnologia na FirstBot. Salva de palmas aí para os nossos palestrantes, pessoal. Subi pelo lado errado, é isso? Eu subi pelo lado errado, né? Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre democratização do RPA. Eu sou o Paulo Secato, sou Key Account Manager na Rocketbot. Acho que alguns de vocês já passaram no stand ali, já ouviram a gente um pouquinho. Vamos fazer uma coisa um pouco diferente aqui hoje. Ao final do conteúdo chato aqui do PowerPoint, a gente vai tentar desenvolver um robô aqui online com vocês, no quente mesmo, usando nossa plataforma, e vamos torcer para a internet ajudar. Beleza? Bom, democratizando o RPA na América Latina, a gente começa a falar um pouquinho, obviamente, aqui, me apresentando para vocês, mas tem uma pergunta muito importante que acho que muitas empresas aqui fazem essa pergunta. Então, eu já tenho RPA, mas pude somente automatizar 3 processos dentro de um ano. Isso acontece muito quando a gente fala de ROI, pessoal. Então, cada vez mais, a Rocketbot vem com uma proposta de simplicidade. A gente entende que antes de fazer 10, 20, 2025, eu quero ter 50 processos automatizados, as empresas precisam fazer o primeiro, né? E quando a gente fala de, obviamente, licenciamento, o grande problema de RPA na América Latina passa por 4 pontos. O primeiro deles, o licenciamento, que é caro. A gente sabe que colocar RPA dentro de uma companhia não é barato, né? Quando a gente fala sobre infraestrutura tecnológica para que você receba o RPA, quando você fala sobre base de dados e ainda acumulando esses custos, o próprio desenvolvimento dos robôs, acho que se a gente falar aqui por baixo, quais são as empresas que conseguem desenvolver RPA de forma direta, que tem a sua equipe de desenvolvimento, que tem o seu COI, ainda no Brasil a gente fala sobre um volume muito pequeno de empresas nesse sentido, né? Então, quando a gente começa a sobrepor custos, a gente começa a tornar o RPA inviável para as companhias, principalmente para as pequenas e médias, né? E, claro, turma, quando a gente fala de Rocketbot, quando a gente começa a falar de uma plataforma de entrada, e é importante a gente colocar uma questão aqui, eu não estou aqui levantando a mão e falando, olha, chamem a Rocketbot, que ela seja a sua única plataforma de automação. Não. A nossa ideia é, continuem utilizando Automation Anywhere dentro de áreas de negócio que são muito complexas. Continuem usando o iPath dentro de áreas de negócios muito complexas, mas para que o ROI apareça dentro de uma área um pouco mais operacional, e a gente estava falando disso agora há pouco, é muito importante ter uma ferramenta com uma adoção um pouco mais suave. Então, a gente tem essa proposta exatamente para que os serviços de fato repetitivos, a grande base operacional, consiga, primeiro, flexibilidade de adoção, né? Traga o primeiro processo simples, não vamos pensar em machine learning agora, não vamos pensar em inteligência artificial, não vamos pensar em hiperautomatização. Esse é um pouco do nosso foco. Segundo, agilidade. Quando a gente fala de agilidade, e aqui tem uma outra proposta para vocês, lá no nosso site, licença gratuita, um Academy muito bem estruturado, com certificação, também gratuito. Então, a barreira de entrada para as pequenas e médias empresas precisa ser diminuída. E essa é a nossa proposta. Escalabilidade. A gente está falando aqui de robôs assistidos e desassistidos dentro da mesma licença. Nós estamos falando de robôs trabalhando em paralelo dentro da mesma licença. Ferramenta desenvolvida em Python, open source, low code, drag and drop, né? 100% Python, consumindo aí dados de outras bibliotecas Python que você tenha. Linux, Windows, Mac, também roda com a gente.
Então, democratizar passa por isso também, é o que a gente vem acreditando, tá? E por que a gente fala isso? Quando a gente pega uma empresa aqui da América Latina, somente um licenciamento hoje pode custar aí entre 18, 20, 16 mil dólares. Eu peguei aqui como exemplo um licenciamento custando 18 mil. Vocês me ouvem bem? Depois do almoço eu sei que é mais complicado, mas a gente já vai para o game aqui, prometo, tá? Então, quando a gente pega aqui, licenciamento, 18 mil dólares no ano. Obviamente, em termos simples, a gente coloca, e tem alguns estudos muito importantes, McKinsey fala muito sobre isso, que de 30% a 40% do processo de um humano em frente à máquina já pode ser automatizado. Vocês já ouviram falar disso alguma vez ou não? 30% do que um ser humano faz em frente ao computador já pode ser feito por uma máquina. Então, vamos falar que 30% dessas tarefas diárias, pegando o custo de um profissional, 12 mil dólares por ano, a gente está falando que a capacidade de automação é de 3.600 dólares, certo? Sim ou não? Bacana. Então, para que um ROI comece a aparecer, só falando da questão de licenciamento, é preciso fazer automação de pelo menos 5 funcionários. 5 FTEs com 30% da sua atividade automatizada, para fazer conta do licenciamento. Eu não estou falando aqui de custos de desenvolvimento, mas quando a nossa empresa resolve colocar inteligência artificial ou trazer processos complexos, a parte do PMO, quem trabalha com projetos, costuma carregar também esse custo para dentro do negócio. Que mais? Toda uma equipe de Scrum, toda uma equipe de Design Thinking, tudo isso que começa a fazer parte de um novo projeto dentro da companhia. Então, somando tudo isso, consultoria de levantamento de processo, desenho, remodelagem, desenvolvimento, no viés de custo e implantação, a automação praticamente não consegue rodar. E aí que a gente escuta dos nossos chefes, né? Acho que grande parte aqui tem chefe. Não vou fazer isso agora. Não é prioridade para esse ano. Não vamos fazer automação. Deixa as pessoas ali. Tá tudo bem. Vai custar demais para a gente, de repente, fazer um swap. A ideia aqui não é substituir o humano, mas é só dar tarefas de valor agregado para ele. Que ele consiga utilizar o seu cérebro e o seu braço para, de fato, tarefas que tenham um retorno positivo para a companhia. E o que for repetitivo, que não requerer análise, que seja feito sim para automação, com um viés que pare de pé. Vou passar aqui. Então, a gente falou um pouquinho sobre os RPAs, quando a gente pensa muito em FTE. Uma questão de eficiência, qualidade, escalabilidade de dados. E nós estamos melhorando como empresa ou estamos apenas reduzindo custos quando a gente fala de RPA? Você está trazendo um processo, de fato, lean para a sua companhia ou no final do dia a gente sempre tem que pensar no FTE? Hoje a gente consegue vender qualidade com a implantação de um RPA, de uma nova tecnologia? A gente consegue colocar eficiência, um SLA? Nós estamos, de fato, medindo o que o nosso RPA faz contra o que um humano faz? Para validar e dar subsídio para quem toma a decisão disso? Ou a gente está só olhando o FTE? Então, a gente entende que, primeiro, Rocketbot, na camada das pessoas, na camada mais simples e no trabalho diário. Lembrem, para a gente começar a automação, precisa ter um processo, pelo menos. Nosso convite é, traga esse processo para a gente. Continuem utilizando as ferramentas mais robustas, com uma questão de governança muito maior, nas áreas de negócio e substituindo as áreas. Não tem crise nenhuma. E como a gente faz isso? Primeiro, um estúdio muito bem estruturado. Convido vocês de novo a fazer um download da nossa ferramenta no nosso site, grátis, custo zero. Um orquestrador, que não precisa ser feita aquisição no ato do estúdio. Matura o processo, depois orquestra. Um telescope, uma ferramenta de OCR já embarcada dentro da solução e formulários online com o nosso Experience. Tudo isso está no nosso site também, tá, turma? Como comentei, Mac, Windows e Linux. Hora de acordar. Esse é um sinal que é para vocês acordarem, então, eu acho.
É meio subliminar. Então, o que eu repeti para vocês, Mac, Windows e Linux, mas também já chega, né, irmão? Não, ele nem olha, ele está com vergonha e levantou nem a cabeça. E aqui eu quero apresentar um pouquinho para vocês o estúdio. A gente vai mudar um pouco a ordem. Normalmente eu faço aqui, depois jogo para lá, faço aqui, jogo para lá. Vou mostrar um pouquinho para vocês a nossa ferramenta. Bora lá. Rocketbot e 2NV, empresas de referência em RPA da América Latina, se uniram para automatizar um processo comum em todos os setores. Trazemos aqui uma nova história de sucesso: download e leitura de notas fiscais eletrônicas. Entre todas as variáveis dentro de uma empresa, há uma constante: os fornecedores geram notas fiscais eletrônicas para comprovar suas transações. O número de notas fiscais e faturas muda com o tamanho do negócio. O que não muda é que os responsáveis pela leitura e manipulação desses documentos passam horas e horas e mais horas executando o mesmo procedimento, uma e outra vez. E quando parece que o processo termina, ele não faz nada além de recomeçar. Por isso, a 2NV decidiu adicionar um novo bot à sua linha ZAT, um robô capaz de automatizar esse processo longo e tedioso. Como funciona? Embora o bot seja personalizado para um caso específico, o funcionamento geral é muito semelhante. Primeiro, os e-mails ou bases de dados são consultados em busca de faturas ainda não lidas e os arquivos anexados são baixados para iniciar o processo de leitura. Em seguida, o bot identifica e lê as informações presentes nas faturas notas fiscais eletrônicas. O robô repete o processo até esgotar todas as faturas e contabilizadas. Em seguida, gera um relatório e notifica as áreas correspondentes sobre suas tarefas. Todo esse processo é feito de forma automática, sem erros ou distrações. Por que é importante automatizar esse processo? A quantidade de faturas e horas de trabalho que esse processo exige depende do tamanho de cada empresa. Nas empresas de médio porte com as quais trabalhamos, são processadas mais de 3.000 faturas e demandam entre 300 e 400 horas humanas por mês. Graças a esse bot, é possível economizar mais de 300 horas de trabalho por mês e reduzir a margem de erro para 0%. Com o Rocketbot e o 2NV, o processo de verificação de documentos pode ser simplificado, liderando os funcionários para tarefas mais desafiadoras e de valor agregado. Automatize processos conosco. E aí, turma, para a gente encerrar essa parte aqui do PPT, muitos de vocês devem se perguntar, e onde vocês estavam esse tempo todo? Né? Alguém perguntou isso já? Por que eu nunca ouvi falar de vocês? Né? Mas contar um pouquinho da nossa história. Nós somos uma startup chilena, né? E é difícil a gente ver uma empresa chilena, uma empresa colombiana aqui no Brasil hoje em dia. Nós começamos lá em 2018, 4 anos, desenvolvendo uma plataforma própria de automação. Hoje, já 600 clientes na base, mais de 12 países, incluindo a Europa, com Espanha e Portugal.
com uma rede de partners aqui no Brasil. Então, deixando isso muito claro, quem quiser ser um partner também da Rocketbot, quiser trabalhar com o licenciamento da Rocketbot, procura a gente ali, a gente tem um programa de partners também. Mas o que nos deixa muito orgulhoso hoje é que eu posso falar isso para vocês, que nós estamos na Gartner, no Top Voice of Customer da Gartner. Ainda não no quadrante mágico, mas se Deus quiser, no que vem a gente vai estar, que precisa de alguns milhões a mais de faturamento. Mas, como novidade aqui, ano passado, no ranking do G2, nós figuramos na 6ª posição como uma das ferramentas mais bem avaliadas, e agora, em 2022, a gente conseguiu crescer um pontinho a mais, e agora na 5ª posição, saiu o ranking há 2 semanas atrás. Então eu queria contar isso para vocês também, que para a gente é muito orgulho, a gente tem muito orgulho disso, competindo com os grandes. A gente sabe que é um mercado tão competitivo de fato, e nunca vamos desmerecer Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism, IBM, que são aí as ferramentas que também abriram o caminho para a gente. Mas um bom trabalho, grandes clientes, um sistema de atendimento e suporte muito diferenciado. Foi assim que a gente roubou o nosso distribuidor da UiPath e trouxe para a Rocketbot também, numa brincadeira, obviamente. Mas queria contar isso para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, o nosso stand está ali. E agora começa a parte boa da apresentação. Mas muito obrigado de qualquer forma, pessoal. Som. Alô? Não é telefone o nome disso. Beleza. Então, pessoal, assim como o Paulo comentou, a gente vai fazer um robozinho aqui para vocês. Uma coisa básica. Esse aqui é o nosso estúdio, que já apareceu aí rapidinho para vocês. E aí eu vou começar aqui o desenvolvimento. Essa plataforma, só recordando, está disponível para download, para desenvolvimento no site. Podem acessar o site, fazer o download, já testar, enfim, de utilizar. É drag and drop, fácil acesso. Vocês estarão vendo aí ao vivo a criação de um robô. Aqui a gente tem aqui nossas atividades, e eu vou fazer aqui uma ação aqui de extração de dados da web, tá? Salvar no Excel e enviar por e-mail. Começando aqui pela abertura do navegador. A gente seleciona ele, coloca aqui a nossa URL. E aí a gente já começa aqui executando apenas a atividade. Ele vai abrir uma janela aqui exclusiva aqui da automação. E aí, como é que funcionam nossas atividades aqui da web, tá? A gente trabalha com XPath e alguns elementos aqui que a gente vai extrair do site. Vou começando aqui, clicando no objeto do qual eu quero interagir, arrastando até aqui. E aqui eu vou extrair a informação. Então, como é que eu faço isso? Eu abro aqui os elementos, venho aqui, pego a área que eu quero agir. Aqui nessa parte eu copio o XPath, que vai ser o que eu vou utilizar para poder fazer a automação. E aqui eu vou vir aqui no clique. Coloco o dado aqui que vai ser utilizado. O tipo de dado eu posso trabalhar com todos esses aqui. O que eu escolhi aqui foi o XPath. E aqui eu vou utilizar isso. Depois eu envio um texto, que vai ser o texto do qual eu vou estar pesquisando ali no Google. Eu vou enviar aqui e vou pesquisar a cotação do dólar. Aqui eu já vou testando as atividades conforme eu vou desenvolvendo. Posso testar uma a uma. E aqui a gente pode ir vendo que ele já está agindo. E depois de enviar esse texto, eu tenho essa atividade aqui de clonar.
eu vou enviar uma tecla, que é a tecla Enter, para poder fazer o ato da pesquisa. Vou rodar ela também, fez a pesquisa, e vou fazer a mesma ação que eu fiz anteriormente. Primeiro eu vou aqui criar uma variável para poder armazenar esse valor do dólar. Volto aqui. Aqui eu venho na atividade de extração de texto. Mesma coisa. Pego aqui o que eu quero retirar. Vou copiar aqui o XPath. Coloco aqui. Seleciono o tipo de dado. E aqui eu vou colocar para salvar dentro da variável que eu acabei de incluir ali na atividade. Mesma coisa, vou testar aqui. Vou rodar. Ele já pegou aqui para mim. Com quantos passos? 5 passos. Já criou um robô que abre o navegador de internet, acessa o Google, coloca um campo de pesquisa do que deseja pesquisar, copia esse dado, armazena esse dado e dali para frente ele pode enviar por e-mail, pode colocar num arquivo de Excel, pode, enfim, explorar das mais diversas formas. Imagine na sua empresa a quantidade de processos operacionais. Ah, eu preciso que a pessoa acesse uma determinada informação, um determinado índice, que acesse um determinado site de um determinado cliente, pegue uma informação, faça uma consolidação, enfim, ele vai só continuar aqui mais um pouquinho, mas eu queria deixar bem claro, executa ponta a ponta aí, por gentileza. Fecha o navegador. É importante falar que esse é um processo que parece bastante básico, mas pode alimentar, por exemplo, o seu sistema de cotação de pedido dentro lá da sua área de supply. Então, seu ERP, que precisa de cotação no dólar atualizada diariamente, e você coloca uma pessoa ali para fazer isso, é um processo simples. De verdade, turma, não parece. Demorou 4 minutos para construir um robô. E eu posso até falar isso, eu vou entregar, tá, Wilson? Mas o Wilson se formou nos cursos gratuitos do nosso site. Nada além disso. Tá? Então, conhecimento também vale a pena buscar de vez em quando. Os cursos gratuitos, conhecimento, o licenciamento para teste, desenvolvimento, tudo aí bem fácil, acesso transparente, preços públicos lá no site, enfim, tem diversos diferenciais aí para vocês. E aí, para implementar um pouco mais, né, a gente vai agora armazenar esse dado dentro de uma planilha do Excel. A gente vem aqui dentro da aba de arquivos, XLSX, cria um novo arquivo aqui, não precisa adicionar nenhuma informação. Depois a gente vem na opção de escrever célula. Na primeira eu vou colocar aqui só o valor, né? O título. E na segunda eu coloco aqui a variável. Após eu utilizo a atividade aqui de guardar. Vou pegar aqui o caminho aqui para poder ficar mais fácil. Vou nomear aqui. E conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai testando aqui, né, as atividades para poder garantir o sucesso do desenvolvimento. Excel criado. Aqui vocês podem ver, ó, o arquivo foi criado agora mesmo. Tem que estar 5,13 o dólar, certo? Oi? Tem que estar 5,13 o dólar, 5,13. certo? Tá aqui, ó. Aqui o título que eu coloquei, o valor. E agora eu vou pegar esse arquivo aqui e vou enviar por e-mail aqui rapidinho. Que a gente tem a nossa atividade aqui de envio de e-mail. Por SMTP. Por padrão já vai vir configurado como Gmail, mas a gente pode editar aqui da forma que a gente quiser. Inclusive o SMTP da sua empresa, né?
Aqui eu vou colocar minha senha numa variável segura. É importante, tá? Apesar da variável senha não ser criptografada, ele vai ocultar qual é a Isso. senha para que ninguém que olhe o robô consiga saber qual é a senha do A e-mail partir da do- pessoa. A partir do momento que a gente muda o tipo, a gente pode digitar aqui que não vai aparecer para ninguém. Wilson 123. Não, olha não. E aí aqui no campo de senha eu vou inserir minha senha. Logo após, já vou testar aqui para conectar. E vou enviar esse e-mail aqui. Assim como está enviando também, pessoal, tem vários conectores com Outlook, Gmail. É possível criar lá uma conta específica para receber arquivos, trabalhar esses arquivos, armazenar esses arquivos, persistir num banco de dados, fazer uma consolidação, colocar num diretório, movimentá-los, enfim, tem diversas atividades ali já prontas, né? Só arrastar e soltar, configurar, prontas para uso aí, um bom desempenho. Sim, aqui a gente tem a aba de mods, então a gente tem vários módulos aqui de integração que a gente utiliza. E aqui, para finalizar, o envio do e-mail. Tá aqui, ó. E Entregue? entregue. Certinho. Então, em verdade, demoramos 7 minutos para criar um processo de acesso à web, cotação do dólar, colocar numa planilha de Excel e enviar por e-mail. Compromisso que a gente teve aqui lá no começo do papo, concluído, sim ou não? Sim? Vocês estão meio dormindo mesmo depois do almoço, né? Mas, turma, queria abrir para perguntas para vocês agora e, claro, agradecer. Obrigado, Wilson, obrigado, Jean, aí. Mas se vocês têm alguma pergunta ou algo nesse sentido, também estou tímido, não quero fazer agora, passa no stand que a gente está lá também, mas temos 2 minutinhos, certo? Para pergunta? É tudo automático, tá vendo? Ele já viu ali, pá, 2 minutos. Alguém tem pergunta aí, pessoal? Ao vivo, vou dar uma pergunta lá. Vai lá, Wagner. Oi, Sabrina Moraes. Quais tipos de robôs eu consigo criar neste link? Quais nichos esses robôs melhor atendem? Legal. No link foi a Sabrina que perguntou? No link do que está lá grátis do site, acho que é essa a pergunta, do download, né? Você pode construir um robô de automação ali de baixa complexidade até média complexidade, com a licença que está, né? Com a licença que está no site. E, na verdade, os nichos, a gente sempre pensa em robôs mais simples com relação a trabalhos de back-office, que tendem a ser mais repetitivos do que um front office, onde, de repente, você tem que fazer um atendimento ao cliente, tem que ter uma inteligência artificial ali acoplada para entender o que esse cliente está falando, trabalhar um banco em um machine learning muito grande. Então, nossa recomendação é: comece com os processos de back-office. Começa com aquele processo de, por exemplo, a minha área jurídica tem que acessar o site todos os dias de cada vara jurídica para pegar as atualizações dos processos. Já não precisa mais. O robô consegue fazer isso por você também. Respondi? Excelente. Obrigado, então, Paulo. Parabéns aí para vocês. Vou tirar uma foto ali. Isso, tá bom, hein? Calma aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde e bom evento. Obrigado. Pode ser por lá.